Opa, aqui é o Matheus e hoje, continuando a série de React Redux, a gente vai continuar a criação do formulário, que agora já está todo funcional, e vamos colocar a parte que realmente faz interesse, que é a parte de estar alterando ou criando novos clientes, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é estar fazendo a parte de criar um novo cliente. A parte de alterar ela vai um pouco mais a fundo e talvez eu possa estar até dividindo esse vídeo em dois para deixar essas duas partes separadas, tá bom? Então a primeira coisa que eu acho interessante de estar fazendo é criando aqui um objeto de erros. Esse objeto ele vai ficar todos os erros no formulário e a gente também criar um formulário de validação, validar. O que essa função vai fazer? Quando a gente rodar ela, ele vai pegar o formulário e aqui a gente pode estar colocando todos os objetos todos os itens que a gente quer que seja obrigatório no formulário: nome, telefone, CPF e e-mail. Ou seja, agora todos esses quatro são obrigatórios de preencher, a gente vai colocar. Então a gente faz uma interação sobre eles. Essa função ela vai fazer passar por cada uma dessas chaves. Então o que a gente faz? A gente verifica. Se vamos criar aqui um objeto antes. Vamos criar um objeto vazio chamado erros. A gente fala se no formulário, nesse item, não existir, ou seja, ele não estiver preenchido, um erro com o mesmo nome, com a mesma chave, vai ser criado. Como, por exemplo, aqui vai ser digite o item. A gente pode estar colocando assim para ficar bem simples. Certo? Então, se ele for procurar aqui e não existir o nome, por exemplo, ele vai colocar digite o nome. Digite o telefone, digite o CPF, digite o e-mail, cada um desses. E aqui a gente salva o objeto de erros em cima do nosso estado, ele vai estar salvando aqui em cima. E a gente retorna se está válido ou não. Como a gente faz isso? A gente pode estar verificando quantas chaves tem o objeto de erros. Por quê? Se esse objeto de erros tiver mais que um item dentro dele, quer dizer que tem algum erro. Então a gente vai estar rodando falso. Certo? E para a gente não precisar escrever assim, a gente pode só colocar: se tiver maior que 1, a gente coloca falso. Ou seja, se for igual a 0, ou seja, se o objeto erro estiver vazio, não for criado nenhum erro, vai retornar válido, se não vai retornar inválido, certo? Então a nossa função de validar está pronta, a gente pode estar colocando ela aqui também. É bem interessante estar colocando aqui depois de salvar o estado. O que ele vai fazer? Quando ele terminar de salvar o estado com um novo item, ele faz uma verificação se está tudo válido. Por que essa verificação nesse momento? Que assim ele vai estar sempre atualizando constantemente e vai ficar mais fácil. Porque assim, conforme o usuário já for digitando, ele já vai atualizando nos campos, mostrando se está válido ou inválido, o que facilita para o usuário estar utilizando o sistema. Certo? E a gente pode colocar ela aqui também antes do submit. Então, se não tiver válido, ou seja, se o validar for falso, a gente vai retornar null. Não vai deixar enviar o formulário para estar criando um cliente. Caso contrário, a gente pode extrair o formulário do nosso estado e chamar a função de inserir um novo cliente. New client formulário. Como aqui a função de um novo cliente na verdade, a DD cliente, ela vem como um cliente e o formulário ele já está no formato de um cliente, a gente não precisa fazer nada além de estar passando os dados do formulário que já foi considerado válido. Então, aqui é add cliente, certo? Então, o que ele vai estar fazendo aqui? Primeira coisa, ele vai estar verificando os erros, se tem algum erro. Se tiver algum erro, ele não vai deixar enviar o formulário. Aqui ele vai estar pegando os dados do formulário. Aqui ele vai estar enviando o formulário
vai estar fazendo a action de enviar o formulário para ele chegar no Reducer e está adicionando a nossa lista, e aqui ele vai esconder o formulário. Uma coisa bem interessante que a gente pode estar fazendo é utilizando esse erro para estar mostrando aqui no cliente, para estar mostrando aqui no formulário já. Como erros aqui, a gente puxa do estado também, e aqui a gente mostra. Então, erro, se erros com a chave que a gente está passando, no caso o nome, e vamos colocar isso para todos aqui abaixo, certo? Esse aqui é o telefone, esse aqui é o CPF e esse aqui é o e-mail. Então, se existir um erro, a gente mostra um small, né, uma tag bem pequena, com uma fonte menor, imprimindo o erro aqui. Ponto erro. Dá só espaço aqui para ele manter a mesma estrutura. E pronto, vamos testar aqui se já está funcionando. O que é interessante desse formato da gente estar criando o formulário é que, por exemplo, quando eu venho aqui no nome digitar a letra N, aqui ele já vai atualizar automaticamente e validar o formulário a cada letra que eu digitar. Então eu digitei N, ele já verificou do telefone, CPF, e-mail também e viu que não tem nada. Então, conforme eu for digitando aqui, Matheus, telefone 1234, ele já vai atualizando a validação automaticamente. Cliente, aqui no CPF, e aqui no e-mail, teste@gmail.com. Se a gente clicar em salvar aqui, foi adicionada a nossa lista. Então agora, a parte de adicionar um cliente já também está funcional. E olha como simples ela ficou. A gente criou um componente de input e ele já está fazendo toda a validação do componente, já está fazendo toda a validação do formulário e o nosso submit também ficou bem resumido. Isso demonstra também, novamente, esse poder do Redux de estar resumindo e facilitando o componente para você conseguir ter uma análise, um visual dele bem mais fácil, caso precise ser feita alguma manutenção. Esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou estar mostrando como fazer esse componente que está sendo utilizado para criar um novo cliente ser também utilizado para alterar um cliente que já está na lista. E até o próximo vídeo. Valeu!